Bom, gente, como hoje a gente tem a Flaviane, que está aí. Seja bem-vinda, Flaviane, depois de longo tempo trabalhando. E antes da gente começar a aula mesmo, que hoje a gente vai falar sobre as tendências progressistas, libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos, vamos fazer uma retrospectiva das partes principais, falando assim rapidamente sobre o que a gente viu na última semana. Quer dizer, há 15 dias, né? Porque nós não tivemos aula na semana passada por causa do feriado. Então, a gente trabalhou, a gente viu que a pedagogia liberal, ela sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para desempenho de papéis. Lembram disso? Preparar esses indivíduos para ocupar posições na sociedade, de acordo com o quê? Com suas aptidões. E esse sentido do liberal não tem nada a ver com ser assim, uma coisa aberta, não. Era exatamente preparar esses indivíduos para o desempenho de papéis sociais dentro da sociedade, de acordo com a aptidão que ele tenha. E essa pedagogia liberal, vamos lá, ela estava dividida em algumas tendências pedagógicas. Vocês lembram quais são? Tradicional. Tradicional, muito bem. O que mais? Renovada, progressivista. Isso, ou pragmática, né? Recebe esse outro nome. E renovada não diretiva. Muito bem. Quem falou? Tecnicista também. Quem falou? Andressa. Oi, Andressa. Muito bem, querida. E como que era tradicional? Vamos pensar aqui. Essa é a mais fácil de todas, né? A tradicional, quem é o centro das atenções? Era o professor, né? É o professor, porque ele detém o quê? Todo o conhecimento, né? E qual como que ela se caracteriza? Ela vai se caracterizar por acentuar o ensino o quê? Mais humanístico, de uma cultura geral, a qual o educando ele tem que atingir, pelo próprio esforço dele e como também em sua plena realização como pessoa, mas para ocupar o quê? Funções dentro da sociedade. Mas ele tem vez e voz na tradicional? O aluno tem vez e voz? Tem vez e voz? Não tem, né? Por quê? Porque a importância maior está na palavra de quem? Do professor. Das regras que são impostas, do cultivo exclusivamente intelectual. Beijo, irmão! Oi? Alô? Desculpa, professora. Ah, tá. Então, essa tradicional, ela era totalmente voltada para os castigos, né? O aluno tinha que ter a memorização. Então, essa aí está tranquila, né? Agora, a gente tem também as outras duas, né? Que é a tendência liberal renovada, ela igualmente ela tem o sentido da cultura como desenvolvimento das aptidões individuais. Mas ela está dividida na tendência liberal, como você já falou aí, né, progressista, ou recebe também o nome de pragmática, principalmente na forma difundida pelos pioneiros da educação nova. Lembra da educação nova? Que eu falei, tinha Anísio Teixeira, né, Maria Montessori, que trouxeram ideias inovadoras, trazendo a criança como centro de tudo. Então, a criança, nesse momento, ela passa a ser o centro de tudo. Mas, ao mesmo tempo, embora tenha toda essa movimentação que foi a escola nova, novas ideias, novas ciências, mas ela tem resquícios ainda de um tradicionalismo, né?
embora a criança seja o centro de tudo, principalmente porque começa a se ver que a criança passa por fases de desenvolvimento. Mas ela também ainda é voltada muito para a parte do desenvolvimento da criança a nível cognitivo, o que vai diferenciá-la da outra, não diretiva. O que a não diretiva ela valorizava? Principalmente o quê? O método voltado no psicológico. Voltado para o psicológico, muito bem. Porque era a autorrealização, principalmente para o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento pessoal. E para também, uma coisa muito importante, as relações interpessoais. Na formulação, e era baseada principalmente no psicólogo norte-americano muito importante. Lembra quem foi? Karl Marx. Não, Karl Marx não. Karl Rogers. Olha aí, você está pegando a matéria do meu amigo, hein? Adivinha quem é? Professor Ângelo. Karl Rogers. Foi, Rogério. Karl Rogers, né? Porque a não diretividade é dele. Bom, e tem também uma outra que não foi falada aqui, foi esquecida. Qual é a outra? A tecnicista. A tendência liberal, tecnicista, subordina a educação à sociedade. Qual é a sua função principal, gente? É a preparação de recursos humanos para quê? Mão de obra, não é isso? Isso. Para trabalhar nas indústrias que estavam sendo implantadas no país nessa época. Então, ela é toda voltada para a tecnologia. O professor é um mero instrutor. Ele é aquele que vai passar os manuais. Eu até botei um exemplo, não sei se vocês viram, eu botei uma instrução programada até como se fosse para criança, atrás, dentro do PowerPoint, que vem falando várias vezes uma mesma fala, até que a pessoa, de tanto ouvir aquilo ali, ela já sabe a resposta. Era assim, porque ele teria que aplicar os manuais para que esse comportamento das pessoas elas pudessem atingir as metas para a mão de obra, para aquilo que ela iria ocupar a nível de profissão dela, tá? E a sociedade nessa época era a sociedade industrial e as metas eram o quê? Econômicas, sociais e políticas. E a educação, qual era o papel da educação? Ela treina nos alunos os comportamentos de ajustamento a essas metas. Oi. Quem está falando? A senhora está passando. A Raica. Fala, amor. A senhora está passando a página? Passando o quê? A senhora está passando a página do slide? Não. Está parado. Eu estou só lembrando a aula da semana passada, falando alguns flashes. Entendi. Marinéia, Oi. a Victória, a Pângrata e a Jéssica Roberta não estão conseguindo entrar na aula. Já entrei, consegui. Eu já vi Vitória. Um entrou. Vitória. E a Jéssica também não está conseguindo. A Jéssica não conseguiu, não? Oi? Consegui já. Conseguiu? A Vitória entrou. Estou aqui. A Jéssica conseguiu? Cheguei. Ai, que bom. Consegui. Conseguiu? Que bom. Não sei o que tinha acontecido, mas agora consegui. Tá bom, querida. Então, gente, são flashes. Eu não estou rodando ainda, é só para a gente lembrar o que foi visto na semana passada. E eu vou passar, porque a gente vai entrar na progressista, nas tendências progressistas, né, que é a libertadora, que é a libertária e que é também a crítica social dos conteúdos. Hoje, por que eu estou fazendo isso? Porque no final eu falei assim, ó, traga um caderno, pegue um caderno, caneta, porque eu vou dar algumas
alguns fragmentos, depois que a gente terminar a exposição, eu vou ver se dá para fazer um exercício, alguns fragmentos, vou pedir para vocês copiarem, para a gente identificar qual tendência é essa, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou rodar os slides. Isso já foi. Já foi. A diretiva aí. Então, a diretiva, ela é toda voltada, né? O professor é o facilitador, aí, ó, aceitação da pessoa, algumas características que esse professor tem que ter, aceitação da pessoa como ela é, a capacidade de ser confiável, receptivo. Então, é o professor facilitador. Como que é a relação? Propõe uma educação centrada no aluno, visando formar sua personalidade, através de experiências significativas. Ele é um especialista nas relações humanas. Então, ele tem que entender disso, né? A tecnicista, que é de Skinner. Tem ele como um... Então, o professor é um especialista na tecnicista, né? Na apresentação de manuais, e o aluno tem que responder esses manuais. Eu botei até um exemplo aqui de instrução programada, olha só. Em síntese, um exemplo. A instrução programada leva o aluno ao conhecimento e ao aprendizado. Aí ele vai por fichas. Mamífero é todo animal que mama quando é filhote. Todo animal que mama quando é filhote é um mamífero. Quando o animal mama ao nascer, podemos afirmar que ele é um mamífero. O aluno teria que responder no final, porque isso é um manual. Você vai fazendo, explicando e colocando isso na cabecinha do aluno, né? É igual quando a gente quer aprender o que eu fazer? Fazer a montagem de um... Eu falei de um armário. Você tem que estar ali no manual. Você tem que olhar o manual para saber aonde você vai colocar aquele parafuso, aonde que você vai encaixar as partes, porque se você encaixa virado de uma forma ao contrário, pode depois dar problemas, entendeu? É nesse sentido. Instrução, você tem que seguir o manual. Aí a gente vai entrar, vou ter que ler... pedagogia progressista. Então, o termo progressista é emprestado de Snyder. Quem era Snyder? Snyder era um parisiense que ele era um pesquisador atrelado à educação e à pedagogia. E a sua obra voltava-se para uma crítica às diversas correntes da pedagogia tradicional, por isso que ele é um progressista, né? Tradicional, e também o movimento da escola nova. Todos os seus esforços estavam voltados principalmente para aquilo que ele chamava de alegria na escola. O que era alegria na escola? E principalmente na satisfação que a escola deve dar ao aluno. Então, ele achava que a alegria na escola, porque o aluno tinha que ir para a escola como se fosse um lugar de prazer, de satisfação, que ele iria de encontro a uma coisa muito boa. A escola tinha que proporcionar isso para o aluno. E ele falava principalmente que a escola tinha que fazer uma aproximação crítica da realidade. Ele considerava que o conhecimento ele deve trazer ao aluno uma visão ampla que possibilite o rompimento, principalmente com os tabus impostos pelas classes dominantes. E dessa forma, só
que o conhecimento, na visão dele, ficaria, esse conhecimento se tornaria a realidade concreta, isto é, a situação real que seria vivida pelo aluno na escola, só tem sentido, segundo ele, se resultar de uma aproximação crítica da realidade. É quando a gente fala, principalmente quando eu falo para vocês assim, tudo que a gente tem que trabalhar, a gente tem que estar voltado para a realidade do aluno. Então, nessa época, né, que é anos atrás, né, porque vamos dizer, a gente está no século XXI, né, mas no século XX, a gente já pensava no início do século XX nessa questão, principalmente, de trazer a realidade para o aluno, para que o aluno vivesse, né, o vivido dele, o que ele vivesse, fosse realmente, lá na frente, que se transformasse, houvesse uma transformação, tá? E ele dava muito valor a isso. Então, ele partia de uma análise crítica dessas realidades sociais e sustenta implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Evidentemente, a pedagogia progressista, não como... Está comendo meu slide todinho aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se eu tenho uma parte. Não tem, professora. É porque as fotinhos estão muito grandes. Espera aí que eu vou diminuir. Rapidinho. Tá bom. A gente está vendo normal. Vocês não estão vendo, não? Falou. Tá normal. Tá normal? A gente está vendo normal. Não, eu que não vejo, porque as fotos de vocês, eu não estou conseguindo ler o slide. Tá normal. Tá normal? Tá, pra gente tá, não mudou nada. Então, chega pro canto lá. Não, chega pro canto. Não. Eu vou chegar pro canto. A gente tá vendo a mesma tela que você. Mas para mim, não aparece a tela. Ah, tá. Vocês estão vendo minha foto? Deve estar aparecendo o Zoom junto, né? Oi? Sim. Então tá bom. Deve estar aparecendo as coisinhas do Zoom aí junto. Isso. É porque eu estou vendo... Ficou muito no meio da tela a foto de vocês. Aí eu não consigo acompanhar o slide. Mas agora tá, eu estou vendo vocês, mas ao mesmo tempo dá para ver. Cheguei pro cantinho. Evidentemente, a pedagogia progressista não tem como institucionalizar-se numa sociedade capitalista. Daí ser ela um instrumento de luta dos professores ao lado de outras práticas sociais. Então, a gente vai ver que a gente tem aqui, deixa eu ver aqui, que ela tem se manifestado em 3 tendências, que são a libertadora, mais conhecida como pedagogia de Paulo Freire. Todo mundo já ouviu falar de Paulo Freire, não já? Sim. Sim, bem conhecido, né? A gente vai ter também a libertária, que reúne os defensores da autogestão pedagógica. A gente vai ter a crítica social dos conteúdos, que diferentemente das anteriores, acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. Então, o que acontece? Tanto a libertadora e tanto a libertária, elas têm algo em comum, porque elas são contra o anti-autoritarismo, elas têm em comum o anti-autoritarismo, a valorização da experiência vivida como base da relação educativa e também a autogestão pedagógica.
essa autogestão pedagógica, gente, é principalmente quando você trabalha numa gestão coletiva. Existe assim, um administrador, mas todos trabalham juntos. Por isso que a gente ouve tanto falar, quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente ouve falar muito sobre a eleição para diretores, porque geralmente os cargos vêm de cima. Eu estou falando da escola pública, eu estou falando até, não é escola particular, mas escola pública. Eleições para direção, não tem? Às vezes, uns movimentos relacionados a isso, que aí tem o CEP, não, porque a direção ela tem que ser eleita, né, pela comunidade, pelos professores. Isso não existe dentro das escolas? Sim ou não? Na minha época existia. Sim. Né? Então isso é mais voltado nessa questão da coletividade, da gestão coletiva, onde existe uma direção administrativa, mas todo mundo trabalha em comum acordo, né, com os próprios funcionários, com os próprios professores, nesse sentido. E outra coisa, a crítica social dos conteúdos, elas então, tanto a libertadora e tanto a libertária, elas estão muito unidas na mesma ideia. Agora, elas são modalidades de educação, que tanto a libertadora e tanto a libertária, a gente pode considerá-las como modalidades de educação popular ou não formal, que elas estão mais voltadas para isso, até pelo desprendimento da forma como eles veem a avaliação, a forma como tem que ser feita a relação professor-aluno, é tudo muito diferente. E a crítica social dos conteúdos, ela já propõe o quê? Que todo o conteúdo ele esteja sempre em confronto com as realidades sociais, que o aluno tem que ter essa parte cognitiva, sim, isso é super importante, mas sempre confrontando com a realidade, para que ele seja um cidadão realmente, que ele possa realmente, através desses conteúdos que são passados para ele, através que a gente pode chamar assim, conteúdos da humanidade, esses conteúdos de saber, mas que ele possa confrontá-los com a realidade que ele está vivendo. Mas esses conteúdos são super importantes, né, para a assimilação ativa por parte do aluno. Eles são conteúdos concretos. Tem que haver uma articulação com essa realidade que ele está vivendo. Então, eles dão muito valor a esses conteúdos sociais, tanto para ser trabalhado tanto pelos professores, tem que haver esses conteúdos, eles são imprescindíveis, mas tem que haver um confronto direto com a realidade social para que ele possa ser um ser reflexivo, ele possa refletir sobre os problemas da sociedade e possa participar dela enquanto cidadão. Professora. Vai ver agora. Fala. Por que essa pedagogia progressista é uma tendência de avanço? É o quê? Fala. Não entendi. Por que a pedagogia progressista é uma tendência de avanço? De avanço? Porque era retrocesso, principalmente porque ela vai totalmente contra. Você vê, quando eu falei do Schneider, ele vai totalmente contra todas as tendências anteriores que eram tradicionais, principalmente que eram baseadas algumas em castigos. Essa não. Essa ela avança, porque ela vai além da sala de aula. Você vê que ela é libertadora, libertar as pessoas. É o Paulo Freire falando. É libertar no sentido de dominação, porque ele vai trabalhar dentro da questão do dominante e do dominado. O trabalho tem que ser coletivo, o Estado tem que ficar para trás.
tem que respeitar os direitos dos profissionais de ensino. Aí você vai vendo que ela avança, porque ela vai além da sala de aula. Ela é diferente. Nós vamos trabalhar cada uma e você vai vendo as diferenças em relação às demais. Vamos lá? Vou passar. Esse aí é quem? Vocês já conhecem ele, né? Quem que é esse? Paulo Freire. Paulo Regis Neves Freire. Pernambucano, né? Nascido em Recife, 1921. No bairro Casa Amarela. Isso aí. Alfabetizado pela mãe, que ensina a escrever com pequenos galhos de árvore no quintal da casa da família. Olha só. Então, ele é muito celebrado, né? Tem gente que ama e tem gente que odeia, né? Mas ele é considerado até o patrono, né, da educação brasileira. E foi de grande importância para a gente. Ele tem muitas obras que são importantes, que vocês com certeza vão ler ainda. Tem a Pedagogia do Oprimido, a Pedagogia da Esperança, tem a Pedagogia da Autonomia, que geralmente a gente tem uma professora que sempre trabalha muito com essa questão. Vocês vão ter aula com ela, se Deus quiser. Então, ele é fundamental, principalmente na educação dessa tendência, né, libertadora, que tem ele à frente, né? Então, qual o papel da escola nessa tendência progressista libertadora? Não é próprio da pedagogia libertadora falar em ensino escolar, já que sua marca, deixa eu sair, é a educação não formal. São aquelas aquele tipo de educação que acontece em qualquer local. Pode ser na igreja, numa sala que tenha, num sindicato, entendeu? Entretanto, professores e educadores engajados no ensino escolar têm adotado pressupostos dessa pedagogia. Você pode levar essas ideias para a sala de aula também. Assim, quando se fala na educação em geral, disse que ela é uma atividade onde professores e alunos, mediatizados pela realidade que apreendem e da qual extraem o conteúdo de aprendizagem, atingem o nível de consciência dessa mesma realidade. Vou ter que ler aqui, porque está cortando mesmo. Deixa eu ver se eu subo um pouquinho. Lá embaixo. Espera aí. Eu estou falando do papel da escola, né? Tem como descer um pouquinho? Eu tenho aqui. A fim de que nela atuarem no sentido de transformação social. Então, na realidade, todo o papel dessa educação libertadora quer libertar principalmente o aluno, para que ele tenha consciência social, que ele possa transformar a sociedade que está à sua volta. Essa é a educação libertadora. Então, ela diz assim, eu botei até esse desenho que eu achei legal. O papel da escola, conscientizar sobre a realidade para a transformação social. Aí tem assim, nessa frase, quem é o sujeito? Vamos lá, alguém pode ler aí para mim, para a gente interagir? Isabelle, lê aí para mim, faz favor. Governador não valoriza os professores. A voz está saindo longe. Bom sujeito é que não deve ser. Bom sujeito é que não deve ser. Não deve Resposta do aluno. A escola não é lugar para essas coisas. Isso. A escola não é lugar para essas coisas. Não disse. A escola não é lugar para... Vai. Quem está lendo? Ideias
Sonhar, curiosidade, sentimento, sexualidade, política e experiências pessoais. Então, olha só, gente, o que a gente vê nessa estampa? Quando fala conscientizar sobre a realidade para a transformação social, aí, o governador não valoriza os professores. Nessa frase, quem é o sujeito? Que ela já está a professora colocando, né? Já dando uns flashes. Bom sujeito é que não deve ser, se não valoriza os professores, né? O aluno já pensou assim: ah, não disse, a escola não é lugar para essas coisas. Quer dizer, a escola não é lugar para quê? Para ideias, para sonhar, para sonhos, para desejos, para curiosidades, para sentimento, sexualidade, políticas, experiências pessoais. Então, nada disso tem que estar dentro da escola. E, na realidade, a escola tem que ser um lugar para matar a curiosidade, para sonhar mesmo, para criar novas ideias, né? Tudo isso tem que estar envolvido, para politizar também, para experienciar e trocar. Tudo isso tem que estar dentro da escola. Tanto a educação tradicional, que a gente já viu na última aula, denominada também, ele dá até esse nome de educação bancária. Por que educação bancária? Porque visa apenas depositar informações sobre o aluno. Quanto à educação renovada, que a gente também viu na semana passada, que pretenderia uma libertação psicológica individual, também elas são domesticadoras, pois em nada contribui para desvelar a realidade social de opressão. Por quê? O Paulo Freire fala muito na questão de dominante e dominado, o opressor. Se vocês puderem ler algum dia, eu acho até interessante a pedagogia do oprimido, vocês vão entender bem essa questão de opressão. Então, a pedagogia libertadora, ao contrário da educação tradicional e da educação renovada, ela vai questionar concretamente a realidade das relações do homem com a natureza e com os outros homens, visando uma transformação. Daí ela ser uma educação crítica da natureza e com os outros homens, visando a transformação social, essa relação. Então, quais seriam os temas de ensino? Esses temas de ensino, Paulo Freire denominou-os de temas geradores. Por que temas geradores? Porque eles eram extraídos principalmente da problematização da prática de vida dos educandos. Então, se ele tinha ali pessoas que trabalhavam, digamos assim, na construção civil, estão estão numa sala que foi cedida pela igreja para alfabetização. Então, a proposta dele, de Paulo Freire, sempre partia do estudo da realidade. E ele seria o quê? A fala do educando e a organização de dados, que seria a fala do educador. E o que seriam esses temas geradores? Esses temas geradores são extraídos de quê? Da prática de vida dessas pessoas, da problematização dessa prática. Então, de repente, um dos temas geradores, ele fazia, de repente, ele sempre fazia uma investigação, inicialmente, né, para saber quais eram os temas que estavam ligados à vida deles. Então, eles faziam uma investigação, depois eles faziam uma tematização, né, que seria apresentada para o grupo, né, sempre a partir de uma situação real, e pelo final, esse método dele, no final, ele teria a problematização, que seria a pessoa tomar consciência, né, e transformar esse contexto vivido.
Agora, como que eles aprendiam a ler? Por exemplo, tijolo. Tijolo não é uma palavra extraída do trabalho da construção civil? Seu trabalho fazendo casas? Não é, gente? Ou não é? Tijolo seria uma das palavras. E se eu fosse pescador, poderia ser que palavra? Rede, peixe, barco, o que mais? Então, em cima disso aí, eles iriam extraindo outras palavras e eles iam aprendendo e discutindo a questão, principalmente do trabalho deles, as questões sociais do local que eles moravam. Então, era essa transformação que ele queria. Era eles viverem o problema que eles estavam vivenciando. Quais os problemas que estavam em volta do trabalho deles, da vida deles, do que eles passavam. Isso era a troca que era feita, era tudo na base do diálogo. Então, os conteúdos tradicionais, nesse momento, eles são o quê? Recusados, porque cada pessoa, cada grupo envolvidos na ação pedagógica dispõe em si próprios, ainda que de forma rudimentar, dos conteúdos necessários dos quais se parte, porque vem deles, dos alunos, essas palavras. Eu acho interessante, porque, querendo ou não, há muito tempo, né, quando eu alfabetizei, existia muitos métodos. Tinha o método de palavração, que já vinham prontas as palavras, né? Você comprava até... Hoje é tudo muito mais moderno e diferente, mas você comprava até as palavras-chave para você trabalhar. Mas também tinha uma forma diferente da gente trabalhar, que foi até inovadora na época. Você pegava as palavras do cotidiano dos alunos. Era feito no caderno, cada um tinha o caderno, desenhava a palavra do cotidiano dos alunos, porque nessa época nós tínhamos muitos alunos renitentes, que são os alunos que ficam repetia muita alfabetização. Então, a gente trabalhava de uma forma diferente com eles. O que adiantava eu trazer de novo aquelas mesmas palavras que eles já estavam acostumados? Então, a gente fazia uma maneira diferente. As palavras vinham dos próprios alunos, eles que iam dizendo as palavras para a gente trabalhar. Aí a gente fazia, né? Todo mundo tinha um caderno que desenhava, e ali depois vinha todo aquele processo de identificação das letras, dos pedaços, mas as palavras eram do vocabulário dos alunos, porque eles eram maiores. Não deixa de ser um tema, se a gente for pensar, né? Temas geradores para a aula. Aí você estaria aplicando até um pouco dessa filosofia. Por que o aluno queria trabalhar aquela palavra diferente daquela que era macaco, era baú? O que lhe interessava? Bule, coisas que a gente nem vê mais, né? Chale. Tinha isso nas cartilhas de antigamente, não sei se vocês lembram. Então, a gente partia de fazer um trabalho diferenciado, que era produzir o próprio texto com eles. E essas palavras eram palavras do cotidiano dessa turma, desses alunos, eles que traziam as palavras. E eu acho que foi até bacana, entendeu? Porque conseguiu alfabetizar e muitas vezes os alunos, eles apenas conheciam as palavras, porque eles decoravam, mas eles não sabiam ler. Eles decoravam aquela antiga, de tanto decorar e passar e não passar, né? Não passava, eles tinham que repetir, eles já conheciam a cartilha de trás para frente. Mas foi um trabalho diferenciado. Então, o importante dentro dessa tendência libertadora não é a transmissão, gente, dos conteúdos específicos, como a gente tem normalmente, mas despertar uma nova forma da relação com a experiência vivida, com aquilo que ele está acostumado, com aquilo que ele traz do dia a dia deles.
A transmissão de conteúdos estruturados a partir de fora é considerada como invasão cultural ou depósito de informação, porque não emerge do saber popular. Então, ele dá muito valor ao saber popular, aquilo que o aluno já traz, que o aluno, no caso ali, que era aquelas pessoas que estavam ali, trazem do seu saber, aquele conhecimento prévio que elas já têm. Então, vamos trabalhar aquilo ali, abrir a cabeça dessas pessoas para aquilo que elas já estão vivendo. Então, ele aproveitava como temas geradores tudo do cotidiano dessas pessoas. Então, quais são os métodos de ensino? Por ser um ato de conhecimento, o processo de alfabetização de adultos demanda entre educadores e educandos uma relação de autêntico diálogo. Porque você trabalha com adulto, como eu já falei para vocês, a gente trabalha de uma forma diferenciada, porque o adulto já traz todo um conhecimento acumulado, né? Porque ele já, de repente, naquela faixa etária que ele não pôde estudar, mas ele já traz todo um conhecimento que ele adquiriu na vida, na vivência, no seu dia a dia. Aquela em que os sujeitos do ato de conhecer se encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido. O diálogo engaja, tá vendo? Aí come um pedaço. Espera aí que eu vou achar. Nós estamos nos métodos, né? Também que eu trouxe. O diálogo engaja ativamente a ambos os sujeitos do ato de conhecer, educador, educando e educando, educador. Então, o diálogo, ali naquele momento, o professor, ele deixa de ser professor. Por quê? Eu aprendo com você e você aprende comigo. Porque se eu trabalho na construção civil, eu, às vezes, posso saber muito melhor a metragem da sala que está ali, que eles estão estudando, do que o próprio professor, porque ele já tem noção, né? Ele já traz um conhecimento. Então, nesse momento, nesse diálogo, aprende tanto o professor e aprende tanto o aluno. Os dois aprendem, são aprendizes na realidade, né? O diálogo, então, vai engajar ativamente a ambos os sujeitos do ato de conhecer, educador, educando e educando, educador, que eles aprendem conjuntamente. Assim sendo, a forma de trabalho educativo é o grupo de discussão, a quem cabe autogerir a aprendizagem, definindo o conteúdo e a dinâmica das atividades. É um grupo. Você vai discutir, dialogar. Então, o professor, nesse momento, ele é o quê? O animador, que, por princípio, deve descer, olha só, ao nível dos alunos, adaptando-se às suas características e ao desenvolvimento próprio de cada grupo. Então, nesse momento, já que você está numa relação dialógica, o professor, ele não pode, de forma nenhuma, usar um vocabulário superior. Ele tem que estar ali, interagindo. Ele é o animador. É ele que vai ser aquele facilitador daquela aprendizagem. Da troca que vai ocorrer, né? Das informações que vão ser passadas através do diálogo. Então, ele tem que estar ali, nesse momento, movimentando isso. E quais os passos da aprendizagem? Bom, é a codificação e decodificação e problematização da situação. Codificação é a linguagem ou símbolo que vai ser utilizado para a comunicação. E a decodificação geralmente é o processo em que a mensagem é traduzida na mente do receptor. É como eu recebo essa mensagem, né? E como que é feita essa problematização da situação? Permitirão aos educandos um esforço de compreensão do vivido, daquilo que eles vivem, até chegar a um nível mais crítico de conhecimento da sua realidade, sempre através da troca de experiência
E sempre em torno de quê? Da prática social. Então, são as experiências. É igual você estar num debate, não deixa de ser um debate, é um diálogo, né? Onde todas as pessoas podem falar naquele momento. Todas as pessoas podem contribuir com alguma coisa. E, principalmente, a compreensão do que eles passam, do que eles vivem, tá? E como que é esse relacionamento professor-aluno? Eu vou ter que olhar porque vai estar cortando um pedaço. Só um minutinho aqui. Eu já vou para libertar. Relacionamento professor-aluno. No diálogo, como método básico. A gente já viu que é através do diálogo a relação horizontal, onde educador e educando se posicionam como sujeitos do ato do conhecimento. Por quê? Aprende o educando, mas aprende também o educador. Então, eles são sujeitos do conhecimento. O critério de bom relacionamento é a total identificação com o povo, sem o que a relação pedagógica perde consistência. Vocês estão enxergando até embaixo? Tem mais algum pedaço? Ou foi até aí? Aqui parou na linha do critério de bom. Relacionamento é a identificação, mas ele está completo. É porque eu acho que ficou muito grande. Não sei se eu diminuísse. Deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir um pouco. Aqui embaixo. Eu vou reduzir para ver se aparece. Ficou muito pequeno para vocês? Dá para enxergar? Dá. Caroline, tá dando para enxergar? Tá. Dá para ver. Ah, então tá bom. É porque ele estava com a tela muito aberta. Aí nem eu estava conseguindo pegar o final. Então, o critério do bom relacionamento, gente, é a total identificação com o povo, né? Sem o que a relação pedagógica perde consistência. É você estar com o povo. É nessa época, principalmente quando surgiram essas ideias do Paulo Freire, as igrejas abriam muitos, né, para trabalhos de base. Então, o que acontece? Isso existia não somente nas igrejas, mas nas favelas, a educação de jovens e adultos, né? Porque não era oferecida ainda o supletivo, começou como supletivo, hoje é a EJA, né? E existem outros nomes, até o SEJA, né? SEJA. Em SEJA, eu nem sei, eu estou afastada, mas olha só. Então, as igrejas, geralmente, elas colocavam uma sala para ter essa educação de jovens e adultos, poderia ser nos sindicatos, qualquer local. Lá em Maricá teve também, era no dispensário, já ouviram falar em dispensário? Dispensário era uma sala da igreja. Então, a gente tinha a educação de jovens e adultos. Então, era para alfabetizar aqueles que não tinham. Era só alfabetização mesmo, alfabetização de adultos. Então, isso foi surgindo, né, aos poucos, dentro dessa teoria, que é um método. Marinéia. Oi. Quem está falando? Então, no caso, Marcele. Fala, querida. No caso, essa tendência, ela começou como não formal. Não formal. Nas escolas, isso. Era só Sim, mas foi aproveitada. Algumas coisas podem ser aproveitadas também na sala de aula. Porque hoje, se você for observar, Marcele, hoje a gente ainda tem, né? Que a gente pode falar assim, a gente ainda tem liberdade de imprensa, de você conversar com seus alunos mais abertamente sobre problemas sociais, problemas do bairro, problemas não sei o quê.
você conversa de tudo. Mas você pensa na década, anos atrás, no século XX, a gente já está no XXI, né? A década de 70, que a gente estava saindo de um governo, principalmente um governo militar, que nada poderia, isso aí abrir a cabeça das pessoas contra a classe dominante, né? Contra os patrões, isso era uma coisa que não era aceitável. Tá? Aí é o que a gente vai ver também na próxima, que é a libertária, porque ambas têm o mesmo, mais ou menos a mesma linha, mas tem diferenças. Então, quais seriam os pressupostos de aprendizagem? A própria designação de educação problematizadora, como correlata da educação libertadora, revela a força motivadora da aprendizagem. E a motivação se dá a partir da codificação de uma situação problema, da qual se torna distância para analisá-la criticamente. Esta análise envolve o exercício da abstração, através da qual procuramos alcançar, por meio de representações da realidade concreta, a razão de ser dos fatos. Então, a motivação, ela tem que estar ali. Por isso que o professor, ele tem que ser o quê? O animador. Levar aquela conversa, fazer com que todos participem, certo? E o que vai acontecendo com isso? A gente vai fazendo uma maiêutica. Eu não sei se é essa turma que eu falei de maiêutica, não falei? Técnica de trazer luz a quê? As ideias. Então, você, no diálogo, você vai desenvolvendo, vai fazendo com que aquelas pessoas fiquem criticamente, que elas fiquem mais críticas. Vai abstraindo aqueles conceitos que elas já têm. Então, isso é também importante. Gente, eu vi que tinham 20 pessoas. Quem mais chegou aí? Tinha 21, eu acho. Quem chegou depois, que eu não vi? Jéssica Roberta, Caroline, Marlene. Vou dar uma paradinha para... Quem chegou depois? Vitória. Eu já estava. Não, Vitória já estava, mas eu estou vendo 20 pessoas. Marcele. Eu cheguei 7h30, professora. Ah, Josiele. Josi. Isso, eu entrei 7h30. Não tem problema. Pode entrar a hora que é bem-vinda. A hora que chegar tá ótimo. Quem mais chegou? Obrigada. Pode chegar, Bruna, gente. Bruna. 7h20 mais ou menos. Bruna, você chegou? Cheguei, era 7h20, por aí. Não tem problema. O problema é chegar. Chegou, é bem-vindo. Quem mais? Vanessa também, professor. Quem? Vanessa? Vanessa. Beleza. Quem mais? Tem mais. Tem mais duas. Ah, eu acho que eu contei comigo. Então, tem Vanessa, Josiele e Bruna, que chegaram depois. Tem mais? Tem, tá dando ali 20. Aqui eu tá faltando mais uma. Porque eu acho que conta comigo, né? Acho que foi Juliana, não. Ah, Juliana, tá aí? Eu entrei e saí. Caiu Tá e de voltou. volta. Tô de volta. Tá de volta, Juju. Tá ótimo. Tô. Beleza. Agora vamos lá, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho da libertária. Acho que é libertária que nós vamos falar um pouco agora. Ah, ainda tem aqui, ó. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Tá vendo? Intervir no mundo. Né? Ser mais crítico. Entender isso que está aí.
Não é apenas passar informações, mas fazer com que as pessoas possam enxergar, né, além daquilo, além das linhas, mas enxergar nas entrelinhas. Bom, aí nós vamos falar um pouquinho da tendência progressista libertária. Bom, qual é o papel da escola? A pedagogia libertária espera que a escola exerça uma transformação na personalidade dos alunos no sentido libertário e autogestionário. O que é autogestão? Bom, eu vou explicar assim para vocês. Autogestão a administração de uma empresa é feita pelos próprios funcionários, vou dar um exemplo, é feita pelos próprios funcionários com uma direção administrativa, mas é uma gestão o quê? Coletiva. E como a escola deve ser. A escola, ela geralmente, ela tem um diretor, ela tem um diretor adjunto, né? Aí tem secretário, tem não sei o quê. Mas se você quiser fazer uma gestão democrática, você tem que ter um conselho de professores que vão te ajudar a trabalhar nessa gestão. Então, você não resolve nada sozinho. Você resolve, sim, mas com aquele grupo de pessoas. Então, essa tendência progressista libertária, ela é uma pedagogia de liberdade no sistema escolar. O indivíduo, ele é visto como um produto social. Ela valoriza o quê? A autogestão. Acredita na liberdade total. Ela tem o anti-autoritarismo e a autogestão são os seus princípios fundamentais na proposta pedagógica. Agora, ela geralmente ela é chamada e vista até como anarquista, né? Mas não é que ela seja anarquista, porque existe uma diferença, né? Todo mundo acha que anarquismo está atrelado a bagunças, né? Mas não é que ela é contra a coerção, mas não anarquismo, no sentido da palavra, né? A pedagogia, nesse sentido, ela não está totalmente assim voltada, ela se volta exatamente para modificar o sistema, que ela acha que todo mundo tem que participar. A ideia básica é o quê? Introduzir modificações institucionais a partir de níveis subalternos e, em seguida, vão contaminando todo o sistema. Então, qual é a ideia dessa libertária? Eu vou contar uma história para vocês de como que essa ideia surgiu no Brasil. Eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Primeiro que ela vai surgir no momento que o país estava passando por movimentos anarquistas, principalmente no início do século XX, e também movimentos operários. No Brasil, essa experiência dessa tendência libertária, ela vai surgir principalmente baseada na escola moderna de Barcelona, porque veio de lá essas ideias, que foi de grande importância para a educação dos trabalhadores brasileiros. Então, o que era essa escola de Barcelona? Essa educação ela era baseada nos princípios de igualdade e liberdade. Segundo a noção de liberdade, o que eles questionavam nessa escola? Eles questionavam as separações sexistas e de classe. Por exemplo, muito tempo dentro da história da nossa educação, meninas não estudavam com meninos, lembram disso? Existia uma escola só para meninos. Eu lembro que meu sogro estudava numa escola só para meninos, lá em Niterói. E existiam escolas para as meninas, isso quando elas não eram colocadas nos conventos. Então,
eles eram contra isso. Homens e mulheres eles achavam que homens e mulheres nessa escola de Barcelona deveriam frequentar o mesmo espaço educacional, assim como também as classes sociais. Todas deveriam estar juntas, entendeu? Não haver essa separação, pobres e ricos. Eles buscavam-se também uma educação não subordinada aos dogmas religiosos, porque no início, principalmente aí no início do século XX, as escolas ainda estavam atreladas à religião. Por exemplo, eu fiz uma universidade, a minha universidade era católica, Universidade Santa Úrsula, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. Então, o que acontecia? Você tinha todas as disciplinas, mas todo semestre, você tinha que fazer matérias religiosas. Todo semestre eu tinha matéria religiosa. Por quê? Era de cunho religioso, né? Assim como o Colégio Santa Úrsula, que era um colégio de ensino fundamental e ensino médio. Assim foram surgindo as primeiras escolas, porque elas ainda estavam com esse cunho eclesiástico muito aferrado. Então, eles achavam que seria importante nessa escola de Barcelona a implementação do respeito à liberdade, baseando-se no método racionalista e no ensino das ciências naturais. Porque tudo que era contra os desígnios, né, da igreja sempre era cortado, né? E a ciência trouxe muita coisa nova. Então, a pedagogia libertária, ela surgiu no contexto de oposição anarquista à estrutura da sociedade no início do século passado. Então, andavam juntos nessa época. A escola, os jornais, os centros de estudos sociais, a militância, a panfletagem, as greves, tudo andava junto, né? Era um conjunto de atividades que visavam o quê? Transformar a sociedade, transformar essa sociedade. E ela se posicionava exatamente contra qualquer poder de autoridade. Então, eles buscavam o quê? Pessoas e grupos com autogestionário, com resistência contra a burocracia das formas de dominação. Então, eles achavam, principalmente o governo, que no caso, anarquismo, significava ausência de coerção e não ausência de ordem, entendeu? Isso era importante para a época. Então, foi assim que foram surgindo essas ideias, né? De todos participarem da escola, estar ali junto, de ser uma escola mais aberta, mais libertária, né? Então, a autogestão, aí eu achei isso aí interessante, quando diz assim, autogestão, nem Estado, nem privado. Quer dizer, seria dos professores, de todo mundo que está ali, por uma educação que nos ajude a pensar e não que nos ensine a obedecer. Olha só como essa frase é forte, né? Ajudar a pensar e não a obedecer. A escola instituirá, com base na participação grupal, então, mecanismos institucionais de mudança. Então, são o quê? Assembleias, conselhos, eleições, reuniões, associações, etc. De tal forma que o aluno, uma vez atuando nas instituições externas, leve para lá tudo o que aprendeu. Outra forma de atuação da pedagogia libertária, correlata à primeira, aproveitando a margem de liberdade do sistema, criar grupos de pessoas com princípios educativos autogestionários, associações, grupos informais, escolas autogestionárias. A gente pensa, por exemplo, dentro da escola, a nossa escola já abriu bastante, né? A gente tem os grêmios recreativos dentro das escolas, temos os conselhos de escolas, os conselhos de professores, olha quanta coisa que de lá para cá a gente já tem. E que não podia ter nessa época, né? Por isso que às vezes ficava muito na informalidade.
Há, portanto, um sentido expressamente político à medida que se afirma o indivíduo como produto do social e que o desenvolvimento individual somente se realiza no coletivo. A autogestão é, assim, o conteúdo e o método. Resume tanto o objetivo pedagógico quanto o político. Então, o importante aí é a coletividade, né? Ele aprender, dentro dessa coletividade, todas essas coisas. Então, a pedagogia libertária, na sua modalidade mais conhecida entre nós, que é a pedagogia institucional, pretende ser uma forma de resistência contra a burocracia como instrumento da ação dominadora do Estado, que tudo controla, porque nós somos controlados. Professores, programas, provas, etc. E retira a nossa autonomia. Se a gente for pensar, hoje existem algumas escolas que, de repente, são totalmente controladas, né? Porque até a prova é única para todo mundo. Existem umas escolas que trabalham nessa linha. Agora, o Estado, ele é dominador, sim. Por quê? Os programas vêm de cima para baixo. As provas ainda são de competência dos professores, mas também passam, muitas delas, em algumas escolas, passam por uma supervisão, que tem que olhar a prova para ver se está dentro do contexto, etc. Agora, como que são esses conteúdos de ensino? As matérias são colocadas à disposição do aluno, mas não são exigidas. Olha só. São um instrumento a mais, porque importante é o conhecimento que resulta das experiências vividas pelo grupo, especialmente a vivência de mecanismos de participação crítica, os diálogos que são feitos, a participação em todos os setores. Conhecimento aqui não é a investigação cognitiva do real, para extrair dele um sistema de representações mentais, mas a descoberta de resposta às necessidades e às exigências da vida social. Por isso que eu digo que a libertadora e a libertária, elas andam juntas, elas são parecidas. Então, todas elas é a descoberta para as suas necessidades e as exigências da vida social. Então, a transformação, né? Assim, os conteúdos propriamente ditos são os que resultam de necessidades e interesses manifestos pelo grupo e que não são necessárias nem indispensavelmente as matérias de estudo. Qual é o método? O método de ensino é na vivência grupal, na forma de autogestão, quer dizer, no coletivo, que os alunos buscarão encontrar as bases mais satisfatórias da sua própria instituição, graças à sua própria iniciativa e sem qualquer forma de poder. Há muito tempo, eu conheci uma escola, eu acho que essa escola nem existe mais, eu levava sempre minhas alunas do curso normal para conhecer uma escola diferente. Essa escola se chamava, não sei se vocês já ouviram falar, era em Niterói, Aldeia Curumim. Era uma escola diferente de tudo que a gente já tinha observado. Primeiro que era uma escola, que era uma casa, num lugar assim que tinha campo, tinha casa na árvore. E o aluno ali, eles trabalhavam de uma maneira diferente, né? O aluno, ele escolhia a atividade que ele queria fazer, ele era livre, mas ele sabia que ao final do dia ele tinha que fazer todas as atividades dele. Eu me lembrei assim porque é uma coisa mais aberta. E ele sabia que qualquer hora daquele dia ele teria que fazer a atividade que estaria sendo dada numa tal da sala. Então era interessante também, era um tipo de educação aberta, entendeu? Diferente. E era uma escola que tinha um lago, tinha tudo que chamava a atenção dos alunos para não ficar em sala de aula. A gente sempre eu levava para conhecer uma realidade diferente. Oi, quem está falando? Beatriz. Fala, querida. A escola que eu trabalho visitou um espaço, uma escola assim, que ainda tem, só que em São Paulo. Ah, vocês foram com aquele de Portugal, que eu esqueci o nome. Qual o nome que você foi? Eu tenho gente que foi. Em São Paulo. Beatriz? Qual o nome da escola? Você lembra? Agora eu não lembro. Eu estava tentando lembrar para falar, mas eu não lembro. Que era um trabalho diferenciado. Eu vi as fotos.
Isso, é igual uma lona. Igual Uma lona de circo. Onde as crianças estudam. Não é isso? E eles escolhem o que eles querem aprender também. Bem livre. As crianças... Isso, lá acho que eles acolhem crianças que não têm muita condição. Eu vi. Aí as crianças passam. Muito legal. Eu acho que caiu a conexão dela. Caiu a conexão? Caiu a conexão? Então vamos lá. Depois ela volta. Marinelli. Oi, querida. Enquanto ela não volta. Eu já ouvi falar também de uma escola que funciona mais ou menos assim, acho que é Escola da Ponte. A da Ponte, acho de Portugal, ele. Pelo José Pacheco, né? Então, o José Pacheco, que eu não sei se foi o José Pacheco que levou esse povo lá em São Paulo para conhecer essa realidade. É uma escola da Luana. Tá. Foi muito bacana. Eu vi todas as fotos, o trabalho que a Luana trouxe. Era minha aluna que se formou. Ela me mostrou, mas muito bacana o trabalho mesmo. É a Escola da Ponte, sim. É um trabalho diferenciado. Eu vi é um tipo de trabalho que, às vezes, você não pode fazer em qualquer lugar, né? Oi? Fala. Acontece mais ou menos dessa forma, né? Que eles têm eleições, assim, de qual aluno vai ter qual função, e depois eles elegem quem já sabe sobre o assunto para repassar aos outros. Isso. Legal. Muito legal. Mariné. Fala. Mas geralmente as escolas que são mais abertas assim são particulares, né? Com certeza. Essa que eu tô Porque falando... a dos estados, elas seguem uma linha, né? E tipo assim, ainda tem, sei lá, parece que segue uma linha meio que passada, às vezes algumas coisas assim não mudam. Não mudam, exato. É burocracia, né? Você vê que os programas, você vê que tudo segue regras, como a gente estava falando. E esse tipo de educação libertadora e libertária, é por isso que não se encaixa, porque ele vai contra tudo isso. Não é isso? Então, o método de ensino, então, é na vivência grupal, no coletivo, na forma de autogestão. A autogestão, então, é na coletividade, né? Que os alunos buscarão encontrar as bases mais satisfatórias da sua própria instituição, graças à sua própria iniciativa e sem qualquer forma de poder. Não existe poder ali. Trata-se de colocar nas mãos dos alunos tudo o que for possível. O conjunto da vida, as atividades e a organização do trabalho no interior da escola. Os alunos participam de tudo, menos da elaboração dos programas e a decisão dos exames, que não dependem nem dos docentes, nem dos alunos. Que, na realidade, isso às vezes vem de cima para baixo, né? Relação professor-aluno. A pedagogia institucional visa, em primeiro lugar, transformar a relação professor-aluno no sentido da não diretividade. Nós já estudamos, né? Isto é, considerar desde o início a ineficácia e a nocividade de todos os métodos à base de obrigações e ameaças, né? Então, essa relação, quando ela é baseada no sentido da não diretividade, tem que haver o quê? Compreensão, o professor é um facilitador, ele tem que conhecer o seu aluno. Então, nada à base de obrigações e ameaças. Embora professor e aluno sejam desiguais e diferentes, nada impede que o professor se oponha a serviço do aluno sem impor suas concepções e ideias, sem transformar o aluno em objeto. O professor é um orientador, é um catalisador. Ele se mistura ao grupo para uma reflexão em comum. Então, ele está sempre junto no grupo. Ele fica misturado, né? Ele se mistura ao processo. Por isso que ele é catalisador. Se os alunos são livres frente ao professor, também o professor também é em relação aos alunos. Ele pode, por exemplo, recusar-se a responder uma pergunta, permanecendo em silêncio.
Por quê? Ele pode fazer isso até para ver por que ele vai, se o grupo vai se importar com, de repente, com aquele aluno. Se o grupo tem uma resposta, às vezes aquele aluno não está sendo ele não está integrado. Então, ele se cala para ver como que o grupo vai responder a isso. Porque, de repente, tem que integrar esse aluno, tá? Cabe ao professor a função de conselheiro e outras vezes de instrutor monitor à disposição do grupo. Em nenhum momento esses papéis do professor se confundem com o de modelo, pois a pedagogia libertária recusa qualquer forma de poder ou autoridade. Quais são os pressupostos de aprendizagem? As formas burocráticas das instituições existentes, por seu traço de impessoalidade, comprometem o crescimento pessoal. A ênfase na aprendizagem formal, via grupo, e a negação de toda forma de repressão visam favorecer o desenvolvimento de pessoas mais livres. Então, é uma aprendizagem mais informal. A motivação está, portanto, no interesse em crescer dentro da vivência grupal, pois supõe-se que o grupo desenvolva a cada um de seus membros a satisfação de suas aspirações e necessidades. Outras tendências pedagógicas correlatas, parecidas, né? A pedagogia libertária abrange quase todas as tendências anti-autoritárias em educação, entre elas a anarquista, a psicanalista, a dos sociólogos e também a dos professores progressistas, estão todas entrelaçadas. Aí a gente agora vai passar para a crítica social dos conteúdos. Bom, essa vai se diferir totalmente das anteriores. Por quê? Porque essa vai dar bastante sentido, né, aos conteúdos vivos. Então, qual é o papel? Ela apareceu no Brasil nos fins dos anos 70, quase beirando os anos 80. Qual o papel da escola? A difusão de conteúdos é a tarefa primordial. São não conteúdos abstratos, mas vivos, concretos e, portanto, indissociados das relações sociais. Então, todos os conteúdos, eles não podem ser abstratos, eles têm que estar talhados na realidade social dos alunos, para que esses alunos possam ver significado, né, naquilo que eles estão estudando. Então, a valorização da escola como instrumento de apropriação do saber é o melhor serviço que se presta aos interesses populares, já que a própria escola pode contribuir para eliminar a seletividade social e torná-la democrática. Porque a escola, durante muito tempo, ela, eu não vou dizer nem que ela foi, ela é, porque ela continua sendo seletiva, não é verdade? Se a gente for observar, vocês que estão estudando hoje aqui, vocês são o quê? O que vocês são? Vocês estão na universidade. Vocês são ganhadores. Vocês estão ganhando o jogo. Presta atenção. Quantos gostariam de estar no lugar de vocês, não é verdade? Por quê? Porque a escola ela é seletiva. Nem todo mundo consegue ultrapassar as barreiras. Nem todo mundo entra numa universidade. Nem todo mundo tem condições de estar na universidade e de sair. Quantos abandonam pelo caminho? Então, a valorização da escola é para poder torná-la democrática, é para poder que todos possam alcançar, né? Por isso que ela tem ênfase nesses conhecimentos vivos, nesses conteúdos vivos. Todos possam trabalhar essa realidade para tornar a escola democrática. Então, o que a gente vê aí, ó, nesse desenho? Vamos lá. Formação, competência, profissionalismo, experiência, desafio e, por último, sucesso. É isso que a gente quer para os nossos alunos. Esses alunos tenham isso. Que eles sejam críticos sociais dos conteúdos, essa crítica social dos conteúdos, que é alunos assim, que cheguem ao sucesso. E ele só vai conseguir isso como? Ele só vai conseguir isso estudando, conhecendo, trabalhando esses conteúdos para ele conseguir chegar ao sucesso.
garantir o seu sucesso. Se a escola é parte integrante do todo social, agir dentro dela é também agir no rumo da transformação da sociedade. Se o que define uma pedagogia crítica é a consciência de seus condicionamentos históricos sociais, a função da pedagogia dos conteúdos é dar um passo à frente no papel transformador da escola, mas a partir das condições existentes. A gente tem que transformar essa escola. Em síntese, a atuação da escola consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe um instrumental por meio da aquisição de conteúdos e da socialização, para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade. Então, quais seriam esses conteúdos de ensino? São os conteúdos culturais universais, que se constituíram em domínios de conhecimento, dos conhecimentos relativamente autônomos, incorporados pela humanidade, mas permanentemente reavaliados face às realidades sociais. Porque muita coisa vai se modificando, né? Vai se transformando. E com isso a gente tem que acompanhar. Não pode ficar para trás. Olha, hoje em dia, a gente vive numa sociedade que praticamente, hoje, a tecnologia é uma, amanhã já é outra. As coisas se modificam de minuto em minuto. E a gente tem que acompanhar, senão a gente fica para trás. Vocês já imaginaram o que seria da gente se nesse momento de pandemia nós não tivéssemos aulas remotas para estar aqui? A gente estaria o quê? Estagnado, parado. Fecha a universidade, ninguém sai, ninguém entra e vai todo mundo para casa. Não, a evolução. E você tem que acompanhar. Se você não acompanhar, você fica para trás. Olha aí a Beatriz, a Caroline também deve estar trabalhando, a Isabelle também, todo mundo está trabalhando hoje de uma forma diferente. Tem que acompanhar, não é verdade? Senão você fica para trás. Quais os métodos de ensino? A questão dos métodos se subordina dos conteúdos. Se o objetivo é privilegiar a aquisição do saber, e de um saber vinculado às realidades sociais, e de um saber é preciso que os métodos favoreçam a correspondência dos conteúdos com os interesses dos alunos, e que estes possam reconhecer nos conteúdos o auxílio ao seu esforço de compreensão da realidade, da prática social. Então, todo o conhecimento que é passado para esse aluno é para que ele possa transformar essa realidade, é para que ele possa se ver lá na frente, que ele possa construir um novo mundo para ele, e que ele possa se interessar em crescer, em transformar, em compreender essa realidade, ver que a prática social, que ele também, se ele está ali, se ele conseguiu estar ali e sair desse momento, ele vai conseguir sucesso. Então, para isso, ele tem que estudar, que os conteúdos são importantes para ele, senão ele não consegue fazer um Enem. Hoje é Enem, né? Faz um vestibular, ele não consegue sair. Ele não vai sair dali nunca, se ele não estiver predisposto a. E como que é essa relação professor-aluno? Bom, o professor é um mediador. Vai haver o quê? Uma troca, né? Estabelecer uma relação de interação entre o meio natural, social, cultural, e o sujeito, sendo o professor, esse mediador. Então, a relação pedagógica consiste no provimento das condições em que professores e alunos possam colaborar para fazer progredir essas trocas. Porque hoje em dia, minha gente, a gente aprende muito com eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, vocês aprendem com os colegas, a gente faz a nossa aprendizagem com base em trocas, nos nossos relacionamentos, nas nossas trocas de experiências, né? Olha que coisa importante. Eu não estou aqui, eu estou trocando. Toda hora alguém entra e fala alguma coisa que eu acho que é bacana
para enriquecer a nossa aula. Então, isso é importante para a gente. Então, a aprendizagem ela vai ocorrer numa relação de troca entre professor e aluno. O papel do adulto é insubstituível, tem que haver o adulto, mas acentua-se também na participação do aluno no processo. Ou seja, o aluno, com sua experiência imediata ou contexto cultural, participa na busca da verdade ao confrontá-la com os conteúdos e modelos expressos pelo professor. Porque hoje em dia, hoje mais ainda, com as tecnologias mais avançadas, o que a gente vê? Os nossos alunos, até os pequenininhos, têm acesso à internet, eles fazem perguntas, não é verdade? Muitas coisas eles querem saber, porque eles têm acesso. Quem tem acesso, principalmente escola particular, as crianças têm muito acesso à internet, sabem fazer perguntas, eles sabem coisas melhores às vezes do que a gente. Então, e quais são os pressupostos de aprendizagem? Por um esforço próprio, o aluno se reconhece nos conteúdos e modelos sociais apresentados pelo professor, assim pode ampliar sua própria experiência. O conhecimento novo se apoia numa estrutura cognitiva já existente, ou o professor provê a estrutura que o aluno ainda não dispõe, para poder acrescentar, né? Então a gente tem a tendência, na tendência progressista, crítico social dos conteúdos, alguma postura pedagógica, conteúdos de ensino, papel da escola, né? Relação professor-aluno, os métodos de ensino, pressupostos de aprendizagem, manifestações da prática escolar. Referências. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu queria... Já são 20... Nós começamos... Deixa eu ver que horas. 19h06. Já passou 1h30. Para não ficar... o que eu vou fazer na próxima aula? Eu queria dar umas questões para vocês, mas eu acho que na próxima aula, se todo mundo tiver o material, eu vou dar umas questões para a gente resolver aqui sobre essas tendências. O que vocês acham? Que aí a gente vai falando de cada uma gradativamente, botando respostas, vamos seguindo... Eu acho ótimo, professora. Vai tirando dúvida na hora. Tirando dúvida na hora. O que vocês acham? Aí eu vou trazer vários fragmentos de todas elas. Tanto das liberais e tanto das progressistas. Então, não adianta eu botar agora. Eu acho que a gente vai fazer uma coisa com mais calma. Pode ser? Acho ótimo. Pode ser legal. Tá bom? Pode. Aí a gente vai... Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Porque aí fica mais fácil para a gente trabalhar, que aí vai mais... como é que se diz? A gente vai aprendendo, vai tirando as dúvidas e vai entendendo melhor. Aí eu vou fazer essas questões, vou aqui na hora, de repente vocês vão anotando, aí dou um tempo, vamos fazendo conjuntamente. E essa? Anotem essa aí, vamos ver. Aí vocês vão dizer, essa é isso, assim, assim. Vamos trabalhando. Tá bom? Pode ser? Com mais tempo. Aí a gente volta nessa aula. Aí, em todas elas, mas na fixação, tá? Vamos fixar. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Marineia, no caso, essas tendências, elas no caso vão
orientar e ser base até para a educação de hoje. Sim, No sim, caso, muitas coisas não podem ser ter utilizadas. Com certeza. Nós vivemos a crítica social dos conteúdos, com certeza. Ainda. Porque a gente ainda precisa, né? Esses alunos que fazem Enem, eles precisam desses conteúdos na hora de trabalhar, na hora de enfrentar uma prova, um vestibular. Não adianta dizer assim, educação, como é que se diz? Não, tem que ser, não, você não pode ter cobranças, não pode cobrar o cognitivo. Se a gente for pensar mesmo, o que na hora do vamos ver acontece? Você tem que saber. Você vai fazer um concurso, você tem que saber, não tem? Se você não souber, você fica por fora. Bom, então a gente vai discutir isso na próxima aula, mais uma vez, a gente vai fazer só exercícios, pode ser? Então, de repente, vou ver se precisa esticar algum outro conteúdo anterior, mas eu acho que as tendências vai levar um bom tempinho para a gente. Podemos encerrar, então? Tem gente com cara de sono. Mariana, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Eu queria fazer uma pergunta, mas não tem nada a ver com o conteúdo, não.